Deus proveu o principal sacrifício, de si mesmo, na pessoa de Jesus Cristo. O conceito de sacrifício é fundamental em todo o Evangelho. Nas línguas bíblicas, as palavras para sacrifício frequentemente retratam a ideia de aproximar-se e de trazer algo para Deus. Nesta semana, examinaremos alguns dos sacrifícios que os fiéis ofereceram a Deus. Descobriremos que Deus sempre pediu sacrifícios e hoje Ele ainda pede. Seja muito bem-vindo. Está começando o Lições da Bíblia. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12, 1. Tema da semana: sacrifício. Olá, queridos amigos e queridas amigas da TV Novo Tempo. Não está começando o programa Saldo Extra, não. É o programa Lições da Bíblia, que esse trimestre terá a participação de outros apresentadores. E eu tenho a honra e a satisfação de sentar aqui nesta mesa e, junto contigo e com os nossos convidados, estudar a Palavra de Deus. Você sabe, o Lições da Bíblia, ele é baseado aqui, na Bíblia, na Palavra, nos Evangelhos. Nós estamos aqui todas as semanas estudando as promessas do nosso Deus, os seus conselhos, os seus ensinamentos. Mas para nos ajudar neste estudo, nós temos esse guia, que nós, como adventistas, chamamos de lição da Escola Sabatina. O nosso guia de estudos, onde nós encontramos aqui uma orientação, uma forma prática de estudar a Bíblia Sagrada, porque nós conseguimos unir todos os textos, os pensamentos da Bíblia sobre o mesmo assunto. E nesta temporada, o tema que nós estamos estudando é o santuário. Eu quero dizer algo mais. Este guia de estudo, ele existe há 160 anos. Isto mesmo, estamos celebrando 160 anos do Lições da Bíblia. Esta maneira prática e interessante de estudarmos todos os dias, todas as semanas, a Palavra de Deus. E para discutir o tema dessa semana, que é sobre o sacrifício, eu tenho a satisfação de receber dois colegas que vivem aqui perto de Jacareí, na cidade de São Paulo, o pastor Manuel Andrade e o pastor Paulo Sérgio Fernandes. Pastor Manuel, a sua saudação aos nossos telespectadores. Quero cumprimentar a todos os amigos da TV Novo Tempo e principalmente do programa Lições da Bíblia. É uma alegria, pastor Antônio, estar aqui participando deste lindo programa. Pastor Paulo, a sua saudação, pastor. É uma alegria poder voltar aqui no Lições da Bíblia, já fazia algum tempo que nós não víamos, e cumprimentar todos os telespectadores desse Brasil e também de outros lugares que ouvem e assistem o programa. E de uma maneira especial, pastor Antônio, um abraço para todo o Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo e a região leste e norte de São Paulo, por onde a gente já trabalhou. É bom lembrar, né, pastor Paulo e pastor Manuel, nós não somos apenas vistos aqui no Brasil, seja em canal aberto, seja pela Sky no canal 14 ou pela internet, nós somos vistos pelo mundo. Não porque a internet nos leva a todos os cantos desse planeta, mas estamos em canal aberto na Angola, em Moçambique, em outros lugares. Um abraço a todos vocês. Pastor Manuel Andrade, hoje, ele é secretário de uma região administrativa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, aqui na cidade de São Paulo. Na verdade, na zona leste de São Paulo, uma região muito populosa, né, pastor Manuel? Como é que está indo o trabalho da organização adventista aqui nessa região? A Associação Paulista Leste, ela tem um território de quase 7 milhões de pessoas. E atualmente nós temos cerca de 33 mil adventistas do sétimo dia. Temos 50 distritos, onde os nossos pastores cuidam deste rebanho. Além desses pastores, temos alguns outros que estão nas escolas. Temos 6 escolas adventistas, com cerca de 3.400 alunos.
E louvado seja Deus pelo lindo trabalho que a nossa Irmandade tem feito ali naquela região da Grande São Paulo. Com toda certeza, né, pastor Manuel? E ao lado desse trabalho, apoiando todas as áreas, está a nossa juventude. E temos a alegria de ter aqui o líder da área jovem dessa região, como eu disse, tão grande, com mais de 7 milhões de pessoas, não é isso, pastor Manuel? Pastor Paulo, como está indo o trabalho desta nossa juventude aqui no estado de São Paulo? Desses quase 33 mil membros citados, cerca de metade, 50% deles, mais de 15 mil, portanto, têm entre 15 e 35 anos. Então nós atendemos, na realidade, até um pouquinho antes de 15. Nós começamos com os aventureiros, os pequenininhos, a graça às crianças de 6 a 9 anos. Os clubes de aventureiros, na sua cidade tem. Nós temos os desbravadores, que é parecido com escoteiro, mas tem um aspecto a mais, que é o aspecto espiritual. E tem o jovem, que é de 15 a 35. E principalmente o trabalho dos jovens, nós temos hoje a Missão Caleb, o Projeto Caleb, que é ir no bairro, ir na rua, bater de porta em porta, levando auxílio material e espiritual na vida das pessoas. É uma bênção trabalhar com a juventude. E é uma alegria recebê-los aqui. Obrigado. Pastores experientes que vão nos ajudar a estudar esse tema. O tema do trimestre é o santuário. E uma parte central do serviço do santuário concentrava-se no sacrifício. Qual é a lição que nós temos que aprender a respeito deste assunto? Para iniciar o nosso estudo, nós vamos ter uma palavra de oração. Eu convido a você, onde você estiver, que você feche os olhos, incline a sua fronte e nos acompanhe nesta prece. Senhor, nosso grande Deus e Pai que estás nos céus, aqui estamos para iniciar mais um estudo da Tua Palavra. Não queremos fazê-lo sem antes rogar a unção do Teu Espírito, que nos dê sabedoria, nos dê inteligência, aqui em especial os nossos convidados que vão apresentar a Tua Palavra. Vamos estudar juntos. Que o Senhor não apenas nos capacite para compreender este tema tão importante, mas força para colocar as suas lições no dia a dia, no nosso dia a dia, em nossa trajetória aqui nesta terra. Nos colocamos em Tuas mãos, rogamos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Pastor Manuel, sacrifício, essa não é uma palavra tão falada hoje em nossos dias, afinal de contas nós vivemos numa sociedade tão competitiva e, por que não dizer, até tão materialista, tão consumista, e as pessoas acabam vivendo muito por si mesmo. Mas a Bíblia fala que o sacrifício é algo importantíssimo. Agora, nós sabemos que por trás desse assunto está a história do pecado. Por isso seria interessante nós recordarmos como tudo começou, a história do pecado aqui nessa terra, para chegarmos a este ponto central, que é como o sacrifício ele faz parte do plano de redenção de Deus. Pastor Manuel, recorde para a gente como que o pecado entrou neste mundo. O sacrifício, ele passou a existir após a entrada do pecado no mundo. Quando Adão e Eva foram criados, a palavra de Deus diz que eles foram colocados em um jardim, só de paz, alegria, felicidade, até que um dia eles foram enganados pelo grande enganador da humanidade, que é Satanás. E o que aconteceu? O homem passou a pecar, e como consequência do pecado, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então o homem teria que morrer. Mas Deus ele tinha providenciado um meio de salvação para o ser humano. Alguém teria que morrer em lugar do ser humano. E aí a Bíblia Sagrada diz que Deus chama Adão e Eva e pedem para eles trazerem um cordeiro. E aquele cordeiro foi colocado ali diante deles e Deus disse: vocês agora vão matar este cordeiro. E com a mão tremendo, Adão pega ali uma faca ou um cutelo e vai e mata aquele animalzinho. E ele percebe as consequências do seu pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e ele vê um animalzinho ali morrendo. E como consequência daquilo, Deus pegou as vestes daquele animalzinho e pediu para que Adão os vestisse, e foi preparado ali vestimentas para Adão. Aquele cordeiro era uma representação do Filho de Deus que viria a morrer pela raça humana. Portanto, o sacrifício começou lá no Jardim do Éden, quando um cordeiro foi morto, e aquele cordeiro era uma representação de Cristo. Em Apocalipse 13, verso 8,
A Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Portanto, aquele Cordeiro era um tipo de Jesus Cristo, que viria um dia morrer pela raça humana. Aí teve início ao sacrifício, isto é, alguém trazer diante de Deus um ser vivo para ocupar o seu lugar, para morrer em seu lugar. Agora, pastor Paulo, essa descrição que o pastor Manuel faz, ela encontra-se lá em Gênesis no capítulo 3, onde fala sobre a origem do pecado. Exato. E ali nos conta que Deus foi ao encontro dos nossos primeiros pais. Ele não apenas disse que os nossos primeiros pais sofreriam as consequências da decisão errada que fizeram, mas ele fez uma promessa, não foi isso, pastor Paulo? Que promessa foi essa que nós encontramos ali no capítulo 3 de Gênesis? É interessante, pastor Antônio, que Deus sempre vai atrás, né? Nós lendo a Bíblia, nós sempre encontramos Deus indo atrás. Deus indo atrás de Adão e Eva, Deus indo atrás de Noé, pedindo para fazer um barco, Deus procurando Abraão e fazendo promessas, Deus indo atrás de Jonas, lá no porão do navio, enfim, Deus sempre vai atrás. Deus vai atrás do primeiro casal, eles estavam ocultos, escondidos, com medos, trêmulos, e tem toda essa descrição que o pastor Manuel fez. Depois de Deus descrever para eles as consequências, Deus diz para eles, olha, no verso 15, a primeira grande promessa da Bíblia, né, e a sua pergunta específica, Deus diz que, devido a esse problema, a serpente feriria o calcanhar da raça humana, e principalmente no que tange a Jesus, ele sofreu pelos pecados. Mas também que o mesmo Jesus, ele também esmagaria a cabeça da serpente. Então esse verso é tido como a primeira grande promessa de redenção da raça humana. Satanás, ele conseguiu manchar um pouco o grande quadro, o jardim de Deus. Mas Deus é muito maior, um dia aniquilará, exterminará por completo isso. Então, definitivamente a cabeça da serpente vai estar esmagada. Então vem a primeira promessa, que é uma das mais bonitas da Bíblia. Haveria uma escapatória, haveria uma luz no fundo do túnel. E esta luz é o nosso Senhor Jesus Cristo, que ali para Adão e Eva foi simbolizado através daquele cordeiro que foi sacrificado. É interessante que quando você lê a descrição da entrada do pecado no capítulo 3 de Gênesis, os nossos pais perceberam que estavam nus após o pecado. E aí, né, pastor Manuel, foi feito o sacrifício e Deus disse assim, agora vocês vão tirar a pele deste animal e vão fazer vestimentas para cobrir a sua nudez. Aquele animal apontava para o grande sacrifício que viria, o cumprimento da promessa, né, pastor Paulo? E a veste daquele animal representa a justiça de Cristo que estava sendo outorgada ao homem. Agora, eu tenho uma pergunta aqui de um telespectador que mandou para nós, e já que nós vamos falar de sacrifício, e sacrifício, neste caso aqui, com morte, vamos ouvir essa pergunta porque ela vai nos ajudar a discutir um pouco mais esse tema. Oi, meu nome é Flávio e minha pergunta é a seguinte, sacrifício envolve morte, não haveria uma maneira de resolver o problema do pecador sem a necessidade de matar um cordeiro? E então, pastor Manuel, será que teria que sacrificar um animal manso, inocente, um cordeirinho? Por que que era necessário a morte? Existe um texto no livro dos Salmos, no capítulo 49, que diz o seguinte, o verso 7 e 8. Ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre. Quando o homem pecou, era necessário redimi-lo, salvá-lo, dar vida novamente ao homem, porque o salário do pecado é a morte. E para ter vida, vida vem de vida. Então era necessário alguém morrer em lugar do homem para que esse pudesse continuar vivendo. Aí Deus encontrou um substituto para Adão, que foi exatamente o cordeirinho morrer em lugar de Adão. E esse cordeirinho era um símbolo da pessoa de Jesus que mais tarde, milênios depois, viria a morrer pela raça humana. Nenhum outro ser humano poderia dar a vida por ninguém, porque a Bíblia diz que a redenção de um ser humano é muito cara, está além da nossa imaginação. E Deus que dá vida, Ele poderia
trazer vida novamente para o homem se oferecendo. Aí entra em cena o plano da redenção. O livro do Gênesis 3, verso 15, tem a linda promessa, a primeira promessa messiânica, aonde diz que o descendente, que é Cristo, viria para esmagar a cabeça da serpente. Então esse descendente abriu uma porta de esperança para o ser humano. Em Oséias 2, verso 15, cita que Deus tem uma porta de esperança. E eu imagino Adão e Eva quando saíram do paraíso, porque eles foram expulsos do paraíso, e olhando para trás, vendo perdido aquele lar edênico, mas eles lembraram da promessa de que alguém iria morrer por eles. E eles olharam para o futuro, na certeza de que o descendente viria. E ele veio. E hoje, graças a Deus, a raça humana pode ser resgatada, redimida e voltar ao paraíso através do sacrifício de Jesus Cristo. E como o pastor Manuel disse, ainda complementando, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, diz a Bíblia. É impactante, a gente entende a reação do telespectador que fez a pergunta, porque realmente mataram um animal, e os pecadores no tempo do Antigo Testamento, eles matavam o animal. Adão teve que matar aquele animalzinho, que ele mesmo deu o nome, ele convivia com esse animalzinho. Então imagine um animalzinho de estimação, um cachorrinho e tal, agora você ter que matá-lo. Na realidade, isso fazia parte da didática, para o pecador sentir realmente que ele deveria viver o mais longe possível do pecado. Daí o fato de ter que matar e derramar sangue. E um detalhe que nós encontramos em Gênesis, né, que a transgressão de Adão e Eva, a ordem do Senhor, iria trazer a morte para eles. A consequência do pecado é a morte. Ora, se Deus apresentou um plano de resgate, de restauração, para que eles não morressem a morte eterna, era necessário que houvesse uma morte substitutiva. Exatamente. Este é um assunto que nós vamos estudar mais aqui hoje. Por que teve que existir a morte, o derramamento de sangue? Não foi só por Adão e Eva, foi por mim, foi por você também. Você quer conhecer um pouco mais desse assunto e ver a grandiosidade do tema do sacrifício para a nossa vida? Fique com a gente. Nós vamos ter o nosso costumeiro intervalo. É bem rápido e voltamos já. O tema do nosso estudo nesta temporada é o santuário. E nesta semana estamos dedicando um tempo a conversar um pouco mais, a estudar sobre a questão do sacrifício, que era uma das partes do trabalho que era realizado no serviço do santuário terrestre. Na companhia aqui do pastor Paulo e do pastor Manuel, estamos estudando esse tema, e eu quero fazer uma pergunta agora ao pastor Paulo. Pastor, tem uma frase aqui no nosso guia de estudo que diz assim: vida religiosa sem sacrifícios era inconcebível. E quando nós vamos aos vários textos da Bíblia, ali em Gênesis, em Êxodo, em Levítico, nós encontramos ali vários tipos de sacrifícios. Por que haviam sacrifícios diferentes e o que eles representavam? Eu disse agora há pouco que Deus sempre procurou o homem, Deus sempre ia ao encontro. E Deus também gosta que o homem também responda, reaja a esse encontro. Isso chama-se adoração. E interessante que o povo de Israel, mesmo vivendo era um povo que vivia no campo, eles cuidavam de ovelhas, eram pastores e também plantavam, eram agricultores. Então o sistema de ofertas era daquilo que eles tinham. Havia oferta, em alguns momentos eles levavam um cordeirinho, uma ovelha, era oferta pelo pecado, onde o próprio pecador matava a ovelha, tomava parte naquilo ali, no começo pelo menos, depois o sacerdote prosseguia com o ritual. Havia, em alguns momentos, eles levavam, por exemplo, farinha, trigo, eles levavam azeite, havia os mais variados tipos de ofertas. E interessante que por mais simples, talvez por mais pobre que a pessoa fosse, ele sempre levava algo. Me chama a atenção, me vem à memória agora, os pais de Jesus, José e Maria. Muitos anos depois desta época que foi instituído aqui no deserto e em Canaã, já muitos anos depois, eles vão levar o menino Jesus para ser apresentado no templo. E a Bíblia diz que eles levaram 2 pombinhos. Então veja, isso nos leva a crer que José e Maria eram pessoas simples, humildes. E isso também, pastor Antônio, nos fala ao coração hoje. Mesmo que formos pessoas simples, que não tivermos muitas posses,
Mas o ideal é que cada vez que formos adorar a Deus, faz parte da adoração levar algo para Deus. Eu acho que a palavra que traduz melhor isso para nós, não é, pastor Paulo, é a questão resposta, né? Resposta. A oferta de Deus por nós, Jesus Cristo. A minha gratidão a Deus. Exatamente. Né? A minha gratidão, mesmo que eu tenha pouco, lembra da viúva? Ela só tinha uma moedinha, mas ela só tinha aquilo e ela deu aquilo. É uma resposta de gratidão minha a Deus. Na verdade, eu estou agradecendo a Deus pelas suas bênçãos, mas na essência agradecendo a Deus a salvação pela oferta que Ele ofereceu a nós, que foi a vida de seu Filho Jesus. Agora, pastor Manuel, um dos textos mais impressionantes, ou histórias mais impressionantes da Bíblia, nós encontramos lá em Gênesis, no capítulo 22. Como eu disse, não é apenas impressionante essa história, mas ela é muito conhecida. Mas seria interessante se nós recordássemos um pouco dessa história e qual é a lição que ela trazia para o povo de Deus no passado e traz para nós hoje. O que nos conta essa história, pastor Manuel, e qual é a maior lição nela contida? O único sacrifício vivo humano que foi apresentado no Antigo Testamento foi o sacrifício de Isaque. E agora, por que isto? Porque Deus queria ensinar a mais linda de todas as lições para o povo de Israel. Que aquele rapaz, que deveria ter em torno aí de seus 25 anos de idade, ele foi chamado pelo pai, Abraão, e disse, olha, vamos até o Monte Moriá, porque eu tenho que oferecer um sacrifício a Deus. E há um detalhe muito interessante com relação aos sacrifícios feitos por Abraão. Todas as vezes que Abraão apresentava um sacrifício, Deus fazia ali uma promessa. Mas a hora que Deus pediu esse sacrifício vivo, Deus não lhe fez nenhuma promessa. E ele pegou o filho, chegando lá no Monte Moriá, o que aconteceu? Ele colocou o filho no altar, amarrou, e em dado momento, quando ele estava ali prestes a tirar a vida de Isaque, uma voz poderosa foi ouvida dizendo, basta, não faças tal coisa. Você creu naquilo que eu pedi. E naquele instante, Abraão escuta o balido de uma ovelha. E um cordeiro substituiu Isaque. Existe um texto no livro, na Epístola de Paulo aos Gálatas, onde diz que Deus prefigurou o Evangelho a Abraão, mostrou o Evangelho a Abraão. Como? Na prática, aquele menino, aquele rapaz que estava sendo oferecido em holocausto, em sacrifício, era um tipo do Filho de Deus que seria oferecido pela raça humana, com uma diferença, que para Isaque houve um substituto. Havia um cordeiro, mas para o Filho de Deus, não. E Abraão passou a entender o plano da redenção exatamente através desse sacrifício. E Abraão é tão conhecido no mundo religioso a tal ponto de 3 poderosas religiões serem formadas através deste patriarca, que é o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Essas religiões, elas creem na pessoa de Abraão. Então, Abraão é chamado de o pai da fé. Por quê? Ele teve fé de que, mesmo se o filho morresse, Deus iria ressuscitá-lo, conforme tem um texto lá em Hebreus capítulo 11. Agora, pastor Paulo, imagina a situação. Isaque era o filho da promessa. Exato. E Deus havia dito a Abraão que, através desse filho, ele haveria de formar uma grande nação. Não parecia racional para Abraão, imagina. Olha, Deus me deu esse filho, que é o filho da promessa. Agora, Deus pede que eu sacrifique esse filho. Não parecia racional esse pedido por parte de Deus a Abraão? Será que Abraão não poderia ter duvidado? Será que esta é mesmo a voz de Deus? Só ainda complementando um detalhe antes da resposta, a Bíblia não diz quantos anos Isaque tinha, mas eu tenho aqui o livro de Flávio Joséfo, um historiador de origem judaica que viveu em Roma ali pelo ano 70, 80. É uma fonte que não é inspirada, mas é uma fonte confiável pela sua idade. Pelo registro histórico. É uma das mais antigas fontes que nós temos depois da Bíblia. E ele diz, Flávio Joséfo diz que Isaque tinha em torno de 25 anos. Então é por isso que nós mencionamos isso. Bom, se ele tinha 25 anos, o pai tinha 125, porque ele foi pai de Isaque aos 100 anos. Pergunta que você nos fez, na realidade vamos lembrar, o Ismael já havia se despedido de casa. Agora só ficou o Isaque, era o único filho. E como ele atendeu essa voz de Deus?
O pastor Antônio falou uma coisa muito interessante, como ele atendeu essa voz. Na realidade, havia outras nações em volta de Abraão, e algumas delas até faziam sacrifícios humanos. Isso depois foi desenvolvido mais e mais, mas na época já havia. Como que Abraão conseguiu saber? Então aqui vem uma coisa muito bonita. Abraão conhecia a voz de Deus. E nós hoje, no meio de tantas vozes, temos que conhecer, discernir, aprender a discernir a voz de Deus. Abraão sabia, não era um demônio que estava dizendo, ou não era qualquer um outro monarca, alguém que disse para ele, era a voz de Deus. Por isso ele foi atender, e como o senhor disse, algo tão irracional. Eu acho que Abraão não entendeu completamente no início também, mas como ele era um homem de fé, eu até não fiz aqui o cálculo de quantos quilômetros ele estava de casa até o Monte Moriá. A Bíblia diz que era 3 dias de caminhada. Mas eu acho que não tinha mais que 30, 40 quilômetros. Nós sabemos que uma caminhada de um homem hoje é 30 quilômetros. Eu acho que em 1 dia e meio ele teria chegado ao Moriá. Mas eu acho que eles foram bem lentamente, porque Abraão, Isaac não sabia, os servos não sabiam, mas Abraão sabia. Eu acho que ele foi meditando naquilo, né? E no momento certo Deus traz o livramento então. Então é uma história, pastor Antônio, que mexe conosco. E no guia de estudos, inclusive na parte de sexta, diz que até os anjos do céu, o universo, se voltaram as atenções para esse quadro. Eles também queriam ver o que ia acontecer, porque não era comum, o pedido de Deus era um pedido incomum, muito incomum, mas Abraão creu. Amém. E um detalhe importante nessa história, apenas ler um texto para vocês, enquanto o pastor Paulo falava aqui, eu busquei esse texto que eu gosto muito, no relato de Gênesis, no capítulo 22. Talvez você já tenha lido ou ouvido essa história. Leia novamente, medite verso a verso, os passos que Abraão deu com seu filho. E aí chega, né, pastor Manuel, lá no monte, depois que Deus intercede, que Deus oferece ali o cordeiro, e aí pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Eu acho que esta é a maior promessa que nós podemos trazer em nossa vida, não é, pastor Manuel? De todas elas, a maior de todas, certo. A salvação que Deus proveu para cada um de nós. É interessante aqui que quando Isaac perguntou ao pai, meu pai, temos aqui a lenha, temos também a faca, temos o fogo, mas aonde está o holocausto? Deus... E aí vem esta expressão aqui de fé de Abraão, no verso 8 do capítulo 22, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Que maravilha. Então, ele tinha plena certeza, né, de que Deus iria solucionar a angústia que estava no coração dele, e solucionou oferecendo um cordeiro no lugar do filho. E ele diz para os servos, fiquem aqui, que nós vamos ali adorar e voltaremos. Amém. No plural. Exatamente. Abraão sabia, ele não sabia exato o que ia acontecer, mas ele sabia que Deus tinha uma solução para aquele pedido. Então ele foi pela fé. Se Deus cumpriu a promessa ao dar a ele um filho na idade em que ele tinha, na idade que sua esposa tinha, sendo estéril, por que não haveria de restaurar a vida do seu filho a ele? Exato. Eu queria chamar a sua atenção, que está nos acompanhando. Eu não sei se você tem filhos, eu tenho uma filha e eu a amo muito. Eu daria a minha vida para salvar a minha filha, se necessário fosse. Agora, para mim pareceria muito irracional se alguém dissesse assim para mim, você precisa dar a vida da sua filha para salvar uma outra pessoa. Como que nós pais nos sentiríamos se nós tivéssemos de viver essa situação? Pois foi exatamente isso, né, colegas? Que Deus fez por nós. E ali nessa história, em Gênesis, no capítulo 22, nós vemos o exemplo do grande sacrifício que Deus fez por nós, ao oferecer o seu filho para morrer em nosso lugar. Pastor Manuel. Tem um texto aqui que sempre me impressionou, que está em Hebreus capítulo 11, os versos 17 até 19, diz assim, pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso
até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Então Abraão, ele tinha plena certeza que se o filho fosse imolado ali, no altar do sacrifício, Deus iria ressuscitá-lo. Que fé este homem possuía. Isso nos faz meditar sobre a nossa vida hoje. Em algum momento nós podemos ter dificuldades, algumas perdas, alguns entes queridos que partem, mas se Abraão teve tanto fé que Deus poderia restaurar o seu filho, Deus pode restaurar a nossa vida também. Amém. Temos muito a aprender sobre o tema do sacrifício. Já vimos aqui a importância desse assunto. Lá no passado, Deus introduziu este tema, ou este assunto, de uma forma prática, visível, à nação de Israel, para que eles compreendessem o Messias que viria. Existe muito mais para nós aprendermos sobre esse tema hoje. Por exemplo, por que Deus ele dá um destaque tão grande no papel do sangue no processo da restauração do ser humano? Fique com a gente. Nós vamos ter o nosso intervalo, mas queremos continuar contando com a honra da sua companhia. O nosso intervalo é bem rápido e nós já voltamos. O tema que estamos estudando essa semana realmente é empolgante. Falar sobre sacrifício, falar sobre o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo e a importância de nós avaliarmos esse assunto em nossa vida também. Nós já falamos aqui na introdução da morte como um processo que Deus estabeleceu para restaurar e resgatar a raça humana. Agora, Pastor Paulo, nós vemos que existe um destaque. O senhor mencionou em algum momento aqui que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E Deus fez restrições ao uso do sangue como alimento. Por quê? O sangue é o combustível da vida. Já antes do dilúvio, naquela época de histórias, 16, 17 séculos de história antes do dilúvio, nós acreditamos que praticamente não havia alimentação muito de carne. Deus deu mais essa orientação depois do dilúvio, devido à face da terra estar bem alterada e tal. Mas Deus, em vários lugares, ele diz para evitar o sangue, ou seja, para não comer o sangue. Foi bem claro. Em vários lugares, desde para Noé, depois repete para Moisés e o povo de Israel, assim por diante. Primeiro, pelo aspecto de que o sangue é o combustível da vida. Imagine se Deus também falasse que o sangue também seria alimento. Então, como o ser humano é tão violento, tão complicado, talvez o mundo estaria muito mais violento ainda do que já está. Segundo aspecto, o aspecto teológico, por que é o derramamento do sangue? Nós já falamos que a morte do cordeiro era para impressionar o pecador. Adão ficou impressionado. Mesmo indo fazendo parte da vida do mundo dos patriarcas e do povo hebreu, eu creio que por mais talvez afastar de Deus que a pessoa estivesse, quando ele vinha para o templo com um cordeiro e ele participava da morte do cordeiro, eu acho que ele voltava para casa, não é possível, ele voltava para casa diferente, porque eles criavam o cordeiro, ou no máximo ele comprava do vizinho, alguma coisa assim. Mas então isso era uma forma didática para impressionar o pecador e lembrar de que um dia o grande cordeiro, no qual João Batista mencionou um dia, né? Esse é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus vem e derrama o seu próprio sangue na cruz. A morte de cruz era uma morte que a pessoa ia se esgotando, ele ia se desidratando. Jesus derramou o seu sangue na cruz por mim e por você. Daí a questão de vida por vidas. E um dos gestos mais bonitos hoje é exatamente alguém doar sangue para o seu semelhante. Porque dói, incomoda, você tem que dedicar tempo. Naquele dia ou nos 2 próximos dias você fica meio fraco. Você está dando um pouco de que você tem para o outro. Então daí o sangue ser um símbolo tão chamativo e tão importante. E vale destacar, né, Pastor Paulo, de que esse serviço sacrificial, o derramamento de sangue, ele iria acontecer até que viesse Jesus Cristo, que é o cumprimento de todo o sistema sacrificial que Deus introduziu, primeiramente orientando aos nossos primeiros pais lá no Éden,
Depois essa obra foi confiada ao ministério dos sacerdotes, quando Deus estabeleceu o seu santuário nessa terra. E nós vamos estudar muito essa temporada sobre o santuário, sobre o que acontecia ali, o simbolismo de tudo isso. Por que que Deus o fez no passado? Por que foi tão importante e teve o seu cumprimento, né, pastor? No sangue derramado na cruz com o nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez apenas esclarecendo para o telespectador que a gente fala santuário e tal. Quando o povo saiu do Egito, Deus pediu para que eles fizessem uma tenda, né? Era uma tenda de lona que era montada e desmontada, a gente chamava naquela época de tabernáculo. Mas depois que a nação de Israel se estabeleceu, que eles não precisavam mudar mais, agora as casas eram de alvenaria, Davi teve o desejo de construir um templo, né? Não foi possível, Deus disse para que era o seu filho que deveria fazer, e Salomão então constrói esse templo, que nós chamamos também de santuário do povo hebreu. Então daí só esse esclarecimento para o telespectador. Agora, pastor Manuel, muito bem, Deus introduziu o sistema de sacrifícios. Ali havia ofertas de vários tipos, nós mencionamos algumas delas aqui. Agora, não haveria um perigo de transmitir o crédito à oferta ou ao próprio pecador? Qual era o risco e o que o povo de Israel deveria ter cuidado no passado quando tratou desse tema? Deus nunca pretendeu que o sistema de sacrifício fosse um substituto para as atitudes do coração do ser humano. Nós temos uma experiência bíblica registrada no livro de Samuel, quando Deus, através do profeta, pediu o rei Saul para que ele exterminasse todas as pessoas amalequitas. E o que ele fez? Ele exterminou uma parte, o gado tomou para si, e em dado momento aquele homem começou a oferecer em sacrifício aqueles animais. E quando Samuel apareceu, o que aconteceu? Samuel perguntou: você não imolou, não matou todos os animais? E o rei disse: não, eu separei esses para Deus. E aí vem a frase do profeta que diz assim: tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Então, o perigo está em nós usarmos rituais em lugar da obediência. Sacrifícios em lugar da obediência, coisa que estava acontecendo no tempo de Israel, no tempo de Jesus. O povo sacrificava os animais, mas não vivia uma vida pia, uma vida cristã, uma vida de obediência. Aí entra em cena o texto lá de Miqueias. O profeta Miqueias, no capítulo 6, versos 6 a 8, tem um texto que eu gostaria de encerrar aqui a minha parte, lendo, que diz o seguinte: como me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Dos 613 mandamentos que os judeus criaram, o profeta resume em 3, mostrando que o ser humano, ele deve praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente perante Deus. O ritualismo, não importa qual credo religioso que a pessoa professe, se não praticar esses princípios bíblicos, nenhum sacrifício será aceito diante de Deus. Nós vemos aqui então que se nós concentrássemos o mérito no sacrifício, na atitude, na oferta, seria salvação pelas obras. Exatamente. Mas a salvação, né, pastor Paulo, ela é pela fé. Tudo aquilo que era oferecido ali tinha um objetivo único e exclusivo de apontar para o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, pastor Paulo, vamos trazer para os nossos dias. Todo o sistema sacrificial teve o seu cumprimento na pessoa de Jesus Cristo. Eu costumo dizer que tudo que havia no serviço santuário apontava para uma das facetas da vida de Cristo. Jesus era o pão, Jesus era a luz, o aroma suave, o sacrifício, o sacerdote, tudo apontava para Jesus. Quando Jesus veio, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E hoje, pastor Paulo, o que nós devemos oferecer a Deus pela salvação
na pessoa de Jesus Cristo, como gratidão, como o Senhor mesmo mencionou, o que nós devemos oferecer a Deus hoje por aquilo que Ele fez por nós? Hoje nós não precisamos mais matar cordeiro, graças a Deus, né? Porque eu imagino eu matando um cordeiro, um animal qualquer, mexe muito com a gente. Então, graças a Deus, Jesus veio e foi o verdadeiro cordeiro, a melhor oferta de uma vez por todas. Grato a Deus pelo seu sacrifício, o sacrifício de Jesus, hoje nós, sacrifício vivo, nossa própria vida, nossa própria pessoa. E trazendo um pouco para a prática, o que é um sacrifício vivo? Além das minhas ofertas para manter a Igreja de Deus, a pregação do Evangelho, programas tão bons, emissoras como essa, além da parte financeira, de ofertas, o que mais? A minha vida, a vida da minha família como um sacrifício vivo. Permita-me contar uma história prática para o telespectador e para nós. Eu tive a grata satisfação de estar na África do Sul agora há 30 dias num congresso de jovens. E eu conheci uma jovem, uma moça que é brasileira, aqui da cidade de São Paulo. Os pais dela é funcionário da igreja, uma moça bonita, uma moça formada em enfermagem. Eu pedi permissão para ela, inclusive, para contar essa história, por onde eu passar, porque mexeu comigo, me impactou. É uma moça que é enfermeira padrão, deve ter 20 e poucos anos, eu não perguntei a idade, mas deve ter 24, 25 anos. Ela deixou a cidade de São Paulo, facilmente ela estaria talvez recebendo hoje aqui de salário o quê? 5, 6 mil reais, num bom hospital, com conforto do lar dos pais, no seu país, a sua língua, e ela está em Camarões, servindo como enfermeira num hospital da igreja. Ela recebe $200 de salário. E, então veja, é um salário que dá malmente para alimentação. E eu perguntei para essa jovem, eu falei, escuta, você vai ficar quanto? 1 ano aqui de missionária? Ela disse, não, eu vou ficar 3 ou 4 anos. Uma moça que está abrindo mão, talvez de um namoro, momentaneamente, talvez um casamento já por agora, ela está dedicando um capítulo da sua vida para ajudar pessoas num país, pastor Antônio, que 22% da população possui HIV positivo. Então, sacrifício vivo é a história como dessa moça e tantas outras. E eu voltei da África, impressionado com a história dessa moça, dizendo, e eu, o que tenho feito? Então, cada um de nós temos muito mais a fazer para Deus. Eu gostaria de ler esse texto. O nosso guia de estudos, ele toda semana tem um verso para memorizar. Se nós tivéssemos de destacar algum verso, eu acredito que os autores escolheram esse verso exatamente porque ele nos leva a fazer uma reflexão. E ele diz lá em Romanos, no capítulo 12, no verso 1, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E me permita ler o verso 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que coisa interessante, pastor Manuel. Se eu quero conhecer a vontade de Deus, eu preciso renovar a minha mente. Se eu quero renovar a minha mente, eu preciso apresentar o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. O que está querendo dizer aqui é viver a religião de forma prática? Certo. Exatamente isto. Uma religião prática, vivendo os princípios da palavra de Deus, tirando o tempo para Deus, porque sacrifício quer dizer o ato de trazer alguma coisa para Deus. Conforme o pastor Paulo disse, além das nossas ofertas, devemos trazer a nossa vida e colocá-la aos pés de Jesus. Quando um ser humano entrega a vida a Jesus, ele está oferecendo um sacrifício vivo, porque o grande sacrifício vivo já foi apresentado lá no Calvário. No Velho Testamento nós tivemos um sacrifício vivo, Isaac. No Novo Testamento nós temos também um sacrifício vivo, Jesus. Quando lá no Monte Moriá, no mesmo lugar, onde Abraão apresentou o seu filho, lá estava Jesus se apresentando diante da humanidade de braços abertos em uma cruz como sacrifício vivo, dando a vida pela raça humana. E nós, o que devemos fazer diante desse quadro é só colocarmos a nossa vida ao pé da cruz, como sacrifício vivo, uma entrega total. Assim fazendo, nós estaremos honrando a Deus. E a melhor maneira de nós honrarmos a Deus e demonstrarmos gratidão a Deus
é vivendo o Evangelho na prática ao nosso próximo. Exato. Quando lá em Mateus 25, Jesus identifica os salvos, ele fala assim, né? Aqueles que me deram de beber, me deram de comer, me deram de vestir, foram visitar quando estava preso, acolheram quando eu estava, né, vagando. Isto, é claro, tem um aspecto espiritual. Jesus é o alimento, Jesus é o pão da vida, a água da vida. Nós devemos levar Jesus às pessoas. Mas também tem um contexto literal, né, pastor Paulo? É nós praticarmos as obras de amor, assim como Jesus, o sacrifício de Deus por nós nos sacrificarmos amando o nosso próximo como a nós mesmos. Amém. Eu anotei uma frase outro dia que o pastor Ayrton mencionou num desses encontros da igreja. E aí todo mundo foi tuitando, né? A igreja missionária é aquela que começa quando termina o culto. Então é salvação e serviço. Saímos da igreja, terminou o culto, cantamos o hino, nos cumprimentamos. É muito agradável a nossa comunidade, os nossos queridos, familiares. Mas quando eu saio dali, aí começa a igreja missionária. É no semáforo, é na rua apertada, estreita, em São Paulo. Quantas comunidades temos, né? É um desafio. Então a gente ir ali, compartilhar. E cada dia mais isso vem tocando na gente. Nós devemos nos doar na prática. Então a vida religiosa sempre tem os dois aspectos, salvação e serviço, comunhão e ação. Salmo 128, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Sempre esses dois lados. O povo de Israel teve um determinado momento que eles ficaram muito na teoria. Tão ligados na teoria, né, que perderam o sentido. Aí o fato de Jesus virar a mesa dos cambistas e tal, era tanto pombo, cordeiro sendo vendido, estava tudo certo até então, os rituais. Mas girava só em torno daquilo. Então a igreja é muito bom, a vigília, o culto jovem, a parte que eu fico lá, que eu canto no coral e tal, mas eu tenho que sair e abraçar meu irmão católico, meu irmão independente da religião, espírita, evangélico, meu irmão, amá-lo de verdade não é fácil. Essa é a verdadeira religião. E eu quero partir para a conclusão, e eu vou ler uma frase que se encontra no nosso guia de estudos, e esta frase diz assim: a verdadeira adoração, e por que não dizer a verdadeira religião, nunca é apenas interior e espiritual, mas deve abranger atos exteriores de serviço altruísta. Pense nisso. Pense no ato altruísta de Deus, ao dar o seu Filho a morrer por nós. Possamos demonstrar a nossa gratidão a Ele, servindo ao nosso próximo. Antes de concluir o estudo, eu quero convidá-lo, se você ainda não tem, a estudar um pouco mais a Bíblia. Esta revista Princípios contém vários temas importantes de estudo da Bíblia Sagrada. E você pode receber gratuitamente em sua casa. Entre no blog deste programa, novotempo.com/lições da Bíblia, sem o cedilha, sem o cedilha e sem o tio. novotempo.com/lições da Bíblia. Lá tem um link, você faz ali seu cadastro e teremos a alegria de enviar gratuitamente para a sua casa. As considerações finais, pastor Paulo, do programa de hoje. Pastor Antônio e todos os telespectadores, que maravilha a palavra de Deus, né, ter sido preservada durante tantos séculos até nós. Eu me lembro aqui, quero terminar com isso, certa vez ouvi um sermão onde o pregador dizia, e eu assimilei, coloquei as minhas considerações e também prego, as 4 coisas que Deus não vê. Primeira coisa, Deus não vê pecado bom. Todo pecado tem suas consequências, seus desdobramentos, e às vezes a gente paga caro por isso. Se fosse só esse aqui, a gente ficaria triste, mas vem o segundo. Segunda coisa, não há pecador que Deus não ame. Todo pecador, por mais hediondo, por mais terrível que seja, Deus ama o pecador. Terceira coisa que Deus não vê outra coisa, Deus não viu outra maneira de salvar você e eu, se não for por amor. Daí a pergunta, né, por que tem que derramar o sangue? Deus também não queria derramar o sangue do seu filho. E Deus não vê tempo melhor do que o agora. Hoje é o tempo de andarmos com Deus. Pastor Manuel, suas considerações finais. Esta lição me chamou a atenção para o fato de quão terrível é a natureza do pecado. E descobri também que Deus, Ele pagou um alto custo para que o pecado fosse destruído da vida do ser humano. E esse custo foi exatamente o que está em João 3,16, porque Deus deu seu Filho amado, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho amado,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a maior dádiva, o maior presente. E que nesta oportunidade você e eu possamos dar novamente a nossa vida a esse Deus que deu tudo por nós. Amém. Amém. Nós começamos com uma prece e vamos convidá-lo a orar agora para encerrar o nosso estudo. Pastor Paulo, poderia orar por nós? Oremos. Amado Pai, te agradecemos por tantos privilégios que o Senhor nos deu, principalmente de conhecer o Evangelho. Muito obrigado pelo privilégio de estudarmos a Bíblia com milhões e milhões de pessoas. Muito obrigado por essa emissora e muito obrigado pelas lições da Bíblia. Amém. Que, Senhor, a gente possa continuar sempre aprendendo em nome de Jesus. Amém. 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 Fica a nossa palavra de gratidão pela sua companhia, por estar ao nosso lado e o convite para que você acompanhe Lições da Bíblia da semana que vem. O tema que vamos estudar é Lições do Santuário. Será um prazer e uma honra ter a sua companhia. Continue ao nosso lado, aqui na TV Novo Tempo, o canal da Esperança.